Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte é Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês uma técnica bem legal que eu vejo que no Facebook tá muito aparente, é o que? Passar a foto do bebê para a fralda ou para a toalhinha. Aqui, gente, eu peguei a foto desse bebezinho, eu printei a tela, aí eu fui aqui em galeria, achei a foto do neném. Aí eu vou recortar só para ficar mesmo só a face do bebê. Aí eu vou usar aqui no celular para recortar a imagem. Vou colocar para recortar. Aí eu posiciono somente o rosto do bebezinho. Ó, eu vou colocar aqui, ó, regular o tamanho para poder imprimir o rosto do bebê. Ó, agora eu vou fazer assim, ó, centralizei bem o rostinho dele. Agora a gente vai imprimir essa imagem. Então, eu vou pegar, procurar na minha galeria, procurar aqui na impressora, procurar para imprimir. Vou escolher o rostinho do bebê e vou colocar para imprimir. Aí eu vou esperar, ó, eu vou enquadrar, eu vou diminuir, porque daquele jeito vai ficar cobrindo a folha toda do sulfite. E desse jeito o tamanho do risco vai ficar bom para pôr na toalha. Se você tá aí e você tem um desenho que você viu na internet, você gostaria de transformar no risco, você pode fazer esse mesmo processo. Ou você pode ainda deixar a foto preta e branca para gastar menos tinta da sua impressora. Você vai lá, escolhe e passa para a impressora o desenho, imprime e depois você passa o risco para o seu pano. Aí você pega, ó, aqui é um carbono. Ele é preto, a parte colorida fica voltada virada para cima, a parte que é meia porosa para baixo, né? E aí você põe o desenho que você quer em cima, passa aqui com um lápis em cima de todinho contornando. Então você vai ver onde tem as linhas, ó, e passa o lápis em cima. Você já pode até usar um lápis ou uma caneta para passar o desenho. Aí você vai copiando todos os detalhes. Não não esquece nada, nadinha. Faz todos os risquinhos para você não se perder. Aqui você está transformando uma foto em um risco para você pintar. Fiz até o desenho aqui dos fios de cabelos mais finos aqui, ó. E também fiz do olho, né? O brilho do olhar também fiz a bolinha branca simbolizando ali o olho. Eu vou mesmo fazer a face, como todas as toalhas desse conjunto do Nicolas de heróis, eu vou fazer ele com um corpinho de herói. Aí você pode levantar dando uma conferidinha, mas não tira todo, ó. Passei o desenho aqui com carbono para o tecido. Aqui, gente, eu vou desenhar o restante do corpo dele usando, eu vou copiar aqui, ó, só dando uns detalhes aqui do rosto, mas eu vou usar mais ou menos o desenho do Homem de Ferro. Tá vendo aqui que eu tô olhando no celular, ó? Então, eu vou fazer mais ou menos esse desenho desse bonequinho para combinar com todo o conjunto dele, que é dos personagens dos pequenos super-heróis aí, entendeu? Aí eu fiz aqui mais ou menos o corpinho dele, me baseando no desenho que eu tava de inspiração. Agora, ó, tá vendo que aqui tá o rostinho dele. A gente vai observar o quê? A luz, a sombra, a gente vai observar onde tem volume, onde tem mais claridade. Isso aí você vai ter que começar a observar. Se você quiser realmente começar a fazer rostinho de criança, você vai ter que fazer isso. Você pode usar o cena natural. Aqui no caso eu estou usando marrom, entendeu? Aqui você percebe que acima da sobrancelha dele tem um pouco de marrom, entendeu? É mais escuro, não é nem marrom, é um tom de bege mais escuro. E aqui, ó, perto do olho dele também tem um pouco de escuro. Então eu vou aplicar pouca tinta, não é um monte de tinta, é só um pouquinho. Então onde eu vejo que está escuro na imagem, eu vou com pincel que é o mais fino sem ser o de contorno, número 3 ou 4, e eu vou aplicando onde eu tô vendo sombra. Então, onde eu vejo pontos de sombra na foto, eu aplico aqui no desenho. Aí você fala, mas coisa mais doida é essa? Mas vai ficar legal. Qual na minha que você passa de ano? Ó, passei agora o amarelo pele. Como era pouca tinta marrom, eu nem limpei meu pincel. Tô usando ele do jeito que ele está mesmo.
Agora eu vou aplicar do lado desse marrom, esse amarelo pele, mas eu não vou para cima ainda desse marrom. Vou colocar mais amarelo pele, vou observando e vou deixando também a parte onde vai ser o mais claro meia vazia, porque eu vou colocar o branco ainda. Depois a gente vai fazer essa cor misturar na marrom que a gente passou. Vai com cuidado para você não perder o contorno. Não, parece ser difícil, mas não é. É fácil de fazer, vocês vão conseguir. Tá com dúvida? Pode me procurar nas redes sociais, pode falar comigo, pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo. Não é difícil, parece ser difícil. Parece ser difícil. Você vendo que eu tô passando em volta do marrom, não tô passando em cima dele. Agora eu começo a esfregar em cima desse marrom, como se eu quisesse apagar. Então eu passo o amarelo pele em cima dele e esfrego para ele ficar mais suave. Então vou esfregando para deixá-lo mais suave. Eu vou para cima dele. Também é uma coisa que eu sempre falo aqui. Começou a fazer uma fase, não atende porta, não vê panela, não pode parar. Porque as tintas vão secar e você vai ter que fazer o processo de novo. Então, nesse momento, você larga tudo que agora você está fazendo o sombreamento da pele. Quando for para o olho ou a boca, você pode parar, mas a pele começou, não pode parar, tá bom? Não para, tem que ir até a parte que acabar de você fazer a mistura das cores, senão as cores não vão conversar. As cores têm que estar úmidas. Se caso você vai fazer uma camiseta, vamos supor que você vai fazer a foto do jeito que a gente fez aqui, só que grande, faz a prestação, faz tipo a parte da testa, depois já vai fazendo a parte onde tem os olhos, onde tem o nariz. Se for grande, se for num tecido, numa camiseta a parte da frente inteira, vai fazendo a prestação. Mas de preferência fazer logo a mistura do rosto, tudo no mesmo dia. Por quê? Porque às vezes a gente muda, fala assim, vou parar, fiz aqui a parte da testa, vou parar um pouco. Aí você para um pouco, quando você volta, às vezes a cor não vai ficar igual. Apesar de você usar os mesmos tons, mas fica diferente, entendeu? Tô falando isso por experiência própria. Então, quando você começar a fazer cor da pele, você faz até acabar, mesmo que seja uma foto grande. Já faz até acabar. Depois, para o olho, para a boca, para a sobrancelha, você pode dar aquela pausa se você precisar, tá bom? Mas na hora que você começar a fazer o sombreamento de pele, você não pode parar. Por quê? Porque senão a tinta vai secar e você vai ter que fazer o processo novamente. Vai ter que passar a cor escura, depois a cor amarelo pele, depois o branco, entendeu? Ó, apliquei aonde eu vi branco na imagem, eu coloquei o branco aqui. E agora, gente, eu vou esfregando com esse amarelo pele em cima desse marrom, em cima desse branco, para suavizar e as cores interagirem. Entendeu? Assim você faz a luz e a sombra. Isso é ótimo treino para você entender como é que funciona a luz e a sombra. É bem interessante você fazer um processo desse. Talvez testar fazendo numa toalhinha, talvez que não vá ser para a pessoa mesmo, entendeu? Você faz para testar, usa sua foto, faz uma camiseta velha para você tentar fazer. Ó, aqui, gente, eu tô passando branco aonde eu vejo branco no olho do bebê, entendeu? Aqui do Nicolas. Então eu vou passando um branco aqui nessa região, nos cantinhos do olho. Dentro do olho dele, depois eu vou passar o marrom, vou passar o preto. Aqui, ó, na boquinha eu tô passando rosa chá, ó, como se você estivesse passando batom, mas aí aqui a gente tá fazendo o tom da boca do Nicolas, entendeu? Do bebezinho. Então, aqui eu tô passando o rosa chá para preencher os lábios. Meu pincel está sujo de branco e eu encostei no rosa chá. Você percebe que tem um tom de branco nesse pincel. Se não tem problema se o pincel não estiver sujo de branco, passa somente o rosa chá. Aqui eu tô preenchendo bem o espaço com rosa chá, observando a foto, isso é importante. Você observar o modelo que você está copiando. Você fazer de cabeça, é difícil você conseguir fazer ficar parecido. Aqui eu passei o vinho, o pincel está sujo de rosa chá. Passei nos cantinhos da boca o vinho. E agora eu estou indo para cima desse rosa chá. Aí você vai com o pincel de contorno. Se o seu desenho for maior, você consegue fazer com o pincel mais largo.
Agora eu voltei no amarelo pele com as cores que estão no meu pincel, não limpei o pincel, encostei no amarelo pele e vou passando aqui por cima dessa boca que eu passei o rosa chá e passei o vinho. Agora eu vou passar o preto aqui dentro, ó. Aí eu vou passar o preto, posso dar uma encostadinha no marrom e passar junto aqui dentro da boca dele, ó. Então, você vai colocando, você vai observando a foto. Se a sua foto tem dente, você vai, passa o branco, pode passar um amarelo pele para fazer um pouco da sombra do dente, para ficar bem parecido com o dente real. Mas aqui no caso não se vê dente, né? Então, ó, vou colocar um pouco do preto aqui onde é o narizinho, né? Nas narinas do bebê. Vou colocar o preto aqui onde é o olho, preenchendo. Eu ia até pôr um tom de marrom aqui no olho, mas como na foto eu não vejo esse marrom, eu vou preencher mesmo com a cor preta. Porque a foto, com certeza o olho dele é castanho, né? Mas como aqui é um desenho e tá bem pequeno, não tem problema você não fazer a parte marrom desenhadinha, tudo, entendeu? Aqui eu vou fazer o movimento dos pelos da sobrancelha. Então, deixei o vazado ali sem passar tinta e agora eu vou preencher, fazendo risquinhos para preencher aqui a sobrancelha. Agora eu vou vir com um tom de marrom, bem pouquinho marrom, para fazer um contorno em volta aqui do nariz, para marcar mais aonde tem, que eu vejo na foto, como se fosse um leve contorno. Aqui em cima dos olhos eu vou passar esse pouco de marrom, vou fazer um sombreamento com pincel de contorno. Aqui embaixo, aqui por cima dos olhos. E agora, você vai fazendo isso complementando o seu desenho. Então, se você vê sombra no seu desenho, você pode usar como se fosse um leve contorno, usar o pincel de contorno com o marrom. Agora, eu vou passar aqui do lado de baixo. Vou passar aqui nas bochechinhas dele também. Ó, você vai vendo que você vai fazendo, vai transformando ele realmente em um desenho, né? Você vê que lembra a foto dele e é um desenho também, fica bonito, fica um efeito bem bacana. Aqui em volta da boca, que eu vejo mais escuro, eu vou colocando umas pinceladas com pouca tinta marrom, marcando alguns lugares que eu observo na foto que estão mais escuros, mais evidentes. Agora, com o pincel, com tinta branca, eu vou fazer o brilho do olhar, ó. Observei lá na foto, aonde está batendo a claridade no olho do bebê. E agora, a gente vai fazer aqui na frente um pouquinho de preto, para fazer a parte dos cílios da parte de cima, que ficam mais aparentes. Com a mão bem suave e levinha, você vai fazer aqui da parte de baixo, mas tem que ficar suave, então tem que ficar parecendo que não tá nem encostando no pano. E agora a gente vai fazer o cabelo. O cabelo eu vou usar o preto, vou fazer o preto em volta, fazendo mais ou menos o movimento do cabelo. Depois eu vou passar o marrom para terminar de preencher o espaço que ficou vazio. Aí a gente já tem praticamente o rostinho dele. Vai combinar com o Homem de Ferro, vai parecer até que é o ator que fez o Homem de Ferro, né? Quando ele era bebezinho. Vai ficar muito legal. E aí você vê que é uma coisa que é assim, dá um excessinho de trabalho, né? Porque você tem que observar muito, né? Você tem que prestar bastante atenção, porque às vezes você usa essa técnica, mas às vezes não vai ficar parecido. Então, você não fica chateado que se o seu, às vezes, não, primeiro não vai ficar parecido. Por isso que eu tô falando, testa no pano velho, entendeu? Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, entendeu? Eu não comecei a pintar do dia pra noite, eu comecei do começo mesmo, não pintava muito bem no começo, não desenhava muito bem no começo, mas a prática leva à perfeição. Então, você vai fazer essa técnica aí pra você ganhar seu dinheirinho. Na primeira, pega um pano velho, um lençol velho e testa, entendeu? Aquele lá que já tá rasgado, uma calça velha que tá rasgada, que você pode até usar para fazer pano de limpeza,
Você usa para você fazer seus treinos, entendeu? Porque às vezes a gente pega um tecido novo, aí você pinta mal, vamos supor, naquele dia você não tava bem, né? Aí você não pinta muito bem, depois você fica chateado, porque você fala, não sei pintar, né? Então, faz o teste num pano mais velho, que você não vai usar, que não vai sentir tanta falta se você estragar, entendeu? E depois você vai e faz de novo. Na próxima que você fizer, vamos supor, você pegou a encomenda, tá fazendo. Aí você faz lá no pano, aí ficou lindo. Aí quando você fizer de novo, no que você vai entregar, vai ficar mais bonito ainda, porque já vai ser a segunda vez. Aqui na orelha, gente, eu fiz um contorno com marrom e preenchi dentro com o bege, entendeu? Com o amarelo pele. Ó, agora com o pincel de contorno, só enfatizando um pouco mais nessa sombra. O cabelo, igual eu falei pra vocês, passei o preto, passei o marrom, fazendo o movimento do cabelo, dos fios, fazendo risquinhos. E agora aqui eu vou aplicar um pouco de branco, para clarear um pouco mais, porque eu vou passar um pouquinho de rosado. Às vezes, você pode observar que na foto sua não tem um rosado na bochecha, mas eu gosto assim. Quando a gente vai e tem a opção da gente usar um Photoshop para melhorar a nossa imagem, a gente usa, não é? Então, quando você está pintando, você pode fazer um Photoshop com a pessoa também, entendeu? Com certeza a pessoa vai gostar. E ele é um bebê, vai ficar bonitinho, com as bochechas rosadinhas, né? Então, eu vou passar um pouco de branco, já clarei um pouco a sombra que eu achei que ficou muito forte. E agora encostei no rosa chá, eu vou passar aqui nas bochechinhas dele, porque ele vai ficar mais bonitinho ainda, entendeu? Porque bebê assim tem sempre um rostinho rosadinho, é tão lindinho. Aí eu quis passar aqui um rosinha chá, vou passar um pouquinho mais de branco. E aí eu vou espalhar, ó, você vai fazendo movimento como se estivesse ensaboando, fazendo bolinhas, o movimento do pincel. E aí você vai, agora a gente vai começar a fazer a parte aqui da roupa. Aí copiando aquele desenho que eu mostrei pra vocês, é vermelho e amarelo. Então eu vou preencher aqui de vermelho e amarelo a roupinha dele com o vermelho. E depois aonde é amarelo eu vou passar amarelo. Eu vou até dar uma aceleradinha no vídeo, porque essa parte vai ser preenchimento. Ó, preenchi o vermelho aqui da imagem, né? Tô terminando de preencher o vermelho aqui da imagem. Vou usar o vinho para fazer a sombra. Eu tô me baseando mais ou menos na armadura do Homem de Ferro mesmo. Então eu peguei a foto do Homem de Ferro para poder fazer assim, ficar mais um pouquinho realista. Vai ser meio desanimado, meio realista, né? Então vai ter a luz e sombra. Então aqui eu tô aplicando o vermelho. Então, no caso, ó, você vê que eu usei a cabeça, né, do Nicolas, que é o bebezinho que eu tô fazendo aqui, e eu tô fazendo o corpo de um desenho. Então, você vê como você pode transformar aquela imagem. Vamos supor que você gostaria de ser bailarina e fazendo espacate, você pode fazer o corpo de uma bailarina e pôr o seu rosto. Você pode fazer isso com a sua filha, né, se você quiser fazer, ou com seu filho, fazer ele como se ele fosse piloto de moto, ou lutando karatê, sei lá, que fosse bebezinho ou fosse adolescente. Você pode fazer essa transformação. Você usa a sua face, a face do bebê ou do adolescente, ou sua mesmo, e pode pôr em outro corpo. Aí também você pode pôr, tipo assim, se eu quisesse fazer um rosto de um homem, vamos supor, seu marido aí, ou seu namorado, ou seu filho, quer fazer ele fortão, então você pode baixar a foto de um cara bem fortão e encaixar a cabeça, entendeu? Aí você faz a montagem, aí você cria, entendeu? Você pode transformar em super-herói, você pode transformar no personagem que você gosta, só mudando a cabeça. Vai lembrar aquelas dancinhas que tem, que o pessoal põe a cabeça dos artistas e põe o povo dançando, né? Vai lembrar aquilo lá. Aqui, gente, eu tô passando o amarelo, mas meu pincel tava sujo, um pouco de vermelho, já fez praticamente uma sombra. Fica meio manchado assim, porque como a gente sabe, aqui na armadura do Homem de Ferro é meio dourado, né? Então tem esse rajado de escuro assim. E agora, com o pincel sujo de amarelo, eu peguei um passeio no branco, fiz o meio da armadura, passei também branco em alguns pontos da parte vermelha, passei agora alguns pontos na parte amarela. Você vê que é umas pinceladas, porque como ele é metálico, aí fica
às vezes uns riscos, né? Marcando. Aqui, gente, eu tô usando pincel de contorno com a cor vinho e fazendo um leve contorno em volta, mais ou menos imitando a armadura do Homem de Ferro. Entendeu? Então, assim, eu tô fazendo mais ou menos, entendeu? Não é assim certinho, né? Entendeu? É mais ou menos, entendeu? Porque aqui é uma montagem de um desenho que a gente criou aqui praticamente, né? Então, eu vou fazer um contorno em volta da armadura, com amor, carinho e dedicação, para ficar ornando com o conjunto dele, que ficou show de bola. Vou até mostrar a foto para vocês. Gente, eu achei que ficou maravilhoso. Gostei bastante do resultado final. A união de todas as aulas que a gente teve aqui no Arte Certa foi bom, porque todas as aulas ficaram separadinhas e dá para você acompanhar. Às vezes você quer fazer somente o personagem, não quer fazer todos misturados, e aqui ficou separado todos os personagens, assim é uma aula definida para cada um. Então você pode fazer o kit no geral para um bebezinho aí, e você pode usar a aula também determinada do personagem que de repente o seu filho ou o irmãozinho dele gosta, ou a mãe achou bonitinho, você pode mostrar a imagem para depois você usar a aula para poder reproduzir aí no seu tecido. Olha só que legal tá ficando, hein? Aqui dentro da parte da boca, eu vou passar um pouquinho de rosa chá e vou encostar esse rosa chá um pouquinho de vermelho, vermelho vivo. A cor que eu usei na armadura foi vermelho vivo também. Ó, vou passar um pouquinho de vermelho vivo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa. Em arte certa. Em arte certa. Em arte certa.